Yuri, a gente tem várias idades. Eu tenho recebido adolescentes que não foram diagnosticados com autismo. Não foram, né? Estão, assim, em tratamento com a gente agora. Que foram passando por algumas dificuldades, né? Nesse decorrer do tempo, da idade deles. E os pequenininhos, né? Que ainda bem que a informação está chegando, ainda bem que a gente está assim, com alguns pais que estão indo atrás, mas nem todo mundo consegue fazer o tratamento. A gente tem a história do rol taxativo, né? Tá essa confusão aí, pra gente não entrar muito nessa parte, mas quem tá ligadinho aí sabe do que eu tô falando. Então, assim, o tratamento é bem complicado. Porque demanda muito da família, demanda muito de muitos terapeutas, né, para que isso ajude, e isso vai reflexo direto na escola. Então, assim, uma criança pequena, essa escola precisa ter, sim, orientação, tá? Eu, quanto analista do comportamento, geralmente não, né? O autismo, né, que é o TEA, transtorno do espectro do autismo, eles têm questões de interação social, né? Então, a gente precisa trabalhar tudo isso, falta de contato visual, imitação, que são, assim, são bases, né? Então, essa criança, para ela poder aprender, ela precisa sentar, ela precisa ter comportamento de ouvinte, ela precisa seguir instrução, ela precisa interagir, né? Então, a gente aprende por imitação, olhando o outro. Então, a gente precisa ter esse contato visual para a gente olhar para você, para eu aprender com você, preciso te ouvir, né? Então, essas questões da escola são muito difíceis porque os professores não têm essa formação. Então, agora, o que eu escuto muito, você deve ouvir também. Tá na modinha, todo mundo é autista, todo mundo é TDAH, né? A gente escuta isso, infelizmente. Gente, não é modinha, a informação está chegando cada vez mais. Realmente, são mais profissionais estão aí estudando para poder ajudar essas crianças e graças a Deus. Então, a informação vem aumentando, sim, o índice de autismo que a gente vem percebendo, mas pelo fato das pessoas estarem indo atrás, os profissionais estarem aí diagnosticando. E que bom, porque eles estão vendo que a importância do diagnóstico precoce, né? Voltando lá na janela de oportunidade, na neuroplasticidade, se a gente consegue ver isso muito antes, essa criança a gente consegue trabalhar em terapia para que ela desenvolva e seja uma criança funcional mais à frente, né? Então, isso é muito importante. Então, lá na educação infantil, você, professor, preste atenção se a sua criança está assim. Às vezes, esse autista, ele está até no meio das outras crianças, mas ele está dentro do mundinho dele. Tem uns que saem de perto e se isolam. Então, isso é uma característica. Você dá um comando, ele não segue. Muitos autistas têm seletividade alimentar, não comem na escola. Ou comem especificamente só aquilo, ou tem uma alteração sensorial numa questão do que é aquela criança que passa em cima de tudo e vai se jogando, ou é aquela criança que tem nojo de tudo, não põe a mão em nada. Então, agonia com algumas coisas, alguns tecidos, agonia. Né? Eu já vivenciei quando estava em sala de aula, criança que chegava de roupa, chorando, daí um pouco estava sem roupa nenhuma, porque estava com agonia da roupa. Engraçado, e naquela época eu não sabia o que era. E eu era estagiária. Eu ficava, gente, o que acontece com esse menino, gente, que não gosta de roupa, né? Ficava pensando 1001 coisa. E nada disso. Então, assim, há 15 anos atrás, eu não sabia o que era isso. Hoje, eu tenho certeza que essa criança era. É que eu não tenho contato mais. Mas, estudando afinco, como hoje sou especialista em desenvolvimento infantil e em autismo, eu começo a recordar a sala de aula que eu passei e as crianças com que passaram por mim, o quão, se tivesse comigo hoje, o quão eu poderia fazer diferença na vida delas. Olha Caramba, só. Né? Você vê como é que é? O quão é importante o professor saber, Yuri, dessas características. Uma coisa que você tem que realmente é observar os sinais, porque às vezes a pessoa, na pressa, e o professor ele tem muita responsabilidade, tem que dar conta da matéria e tudo é complicado. Mas você percebe sinais claros, do tipo assim, esse menino chega chorando, agoniado, reclamando, resmungando, enfim. Quando ele tira a roupa, quando ele tira a camisa e tudo, aí ele acalma. Tem alguma coisa aí. Então você tem. Não pense de forma tão rasa, do tipo, ele tá de birra. Ele quer fazer tudo do jeito dele. Ele só quer tirar a camisa. Não, tem alguma coisa aí. E ele não sabe explicar. Exatamente. A gente, quanto desenvolvimento infantil, né, especialista nisso,
nós costumamos dizer aos pais e aos educadores que nós somos únicos, certo? Então, você, pai, também ficar comparando seu filho com o outro é difícil. Porém, você tem que perceber os sinais. É difícil assim, você não deve ficar... mas meu filho faz isso, o da outra não faz. O da outra faz, o meu não faz. Porém, se algo está saindo fora, por isso que é importante o desenvolvimento infantil você conhecer. E atenção, na carteirinha de vacinação tem os dados de desenvolvimento infantil. Então, você tem aí como dar uma olhada lá. Vá lá no documento que é cientificamente comprovado. Veja, porque às vezes também a gente aciona o nosso amigo, né, aí na internet, pega a fonte que não é tão segura e pode pegar alguma informação que não é legal, né? Uhum. Então, assim, percebeu alguns sinais? Procure ajuda. Vamos pecar talvez pelo excesso do que pela falta dele, não é mesmo? Então, assim, professor, tá lá, viu que essa criança, entre aspas, está diferente dos amigos... Chama a coordenação, que deveria saber, né, Yuri? Para poder ajudar ali os professores. Tem uma base de conhecimento, até ser uma fonte, né, um alicerce para os professores. Exatamente, né? Então, vá lá, diga se esse coordenador... Eu recebo coordenadores de creche, são incríveis, que eu passei na vida deles, eles passaram na minha, que hoje eles indicam para a minha clínica, Gi, eu tô com um pacientinho assim, com uma aluninha assim, o que você acha? Falam... Pede para essa família entrar em contato comigo que a gente vai ver o que a gente faz. Enfim. Então, vai lá, chama essa mãe, pede para procurar, né? Existe sim na rede pública, né? Ali no SUS a gente consegue, demora, mas consegue passar com os profissionais, tá? Não desista, vá atrás. Na rede privada também. Procure saber se esse profissional realmente entende desenvolvimento infantil. Mais uma vez, ressalto, existem sim neurologistas pediatras que não sabem na íntegra. Como assim, Gi? Fez faculdade e não sabe? Tem que saber? Senão não estaria atuando. Fez, mas não ficou, né? Pegou o diplominha, ficou lá, ficou parado no tempo. E eu falo com propriedade porque tenho amigas pediatras que já me pediram como aplica o MCHAT, que é uma das escalas para diagnóstico, né, para levantar a hipótese de autismo. Certo. Então, vamos lá, pediatra devia saber mais que a psicopedagoga. Mas não, né? Então, aconteceu. Então, eu falo mais uma vez com propriedade, não tô no achismo não, gente. Então, assim, procure saber se realmente ser profissional. Porque, às vezes, eu recebo, Yuri, crianças de 4 anos, que 4, 5 anos, mas falou que estava tudo bem, o pediatra falou para esperar mais um pouco, e não falam. Como assim 4 anos não fala, Yuri? Gente... Você entende? Como é que pode, né? Eu falei assim, não, tem 4 anos, não, tá normal, tá um pouquinho... Olha, eu acho o seguinte... Uma vez eu conversei com uma pessoa, eu fiz uma live, eu não lembro exatamente com quem, então eu não vou arriscar nome aqui. Eu tô entre 2 nomes. Eu falei com 2 pessoas, mas eu falei isso, ó. A pessoa falou assim, olha, jamais ignore os sinais do seu coração. Então você, perfeito, pai ou mãe aí, ó, o que acontece? Meu filho tá atrasado com alguma coisa. Talvez andar, talvez falar, talvez, enfim. Aí você leva no médico, até aquele médico good vibes. Não, tá tranquilaço, 4 anos que não fala, é tranquilo. Pô, cara... Vai falar com 10. Eu acho que você... Exato. Então você tem que... É a mesma coisa. Criança de 10 anos não tá alfabetizada. Tá no tempo dela. Cara, não tá no tempo dela. Não. Leva no especialista. Então, se você não sentir confiança no especialista, você troca. Existem milhões de médicos por aí. Não, Yuri, e dor mesmo no coração é ouvir que cada criança tem seu tempo. Misericórdia. Gente, existe uma janela dentro de cada criança tem seu tempo. É desenvolvimento infantil. Então, assim, um vai... andar com 1 ano, outro vai andar com 11, outro vai andar com 1 ano e 1 mês. Ok, tá dentro do tempo. Depois disso, por exemplo, né? Um vai falar, começar a formar frases que é dentro do desenvolvimento infantil com 2 anos. Pequenas frases, não são frases, também não vai dialogar. Mas tem que formar. Se a sua criança começou a falar papá com 2 anos, tá atrasada. Porque isso ela faz lá atrás, né? Então, assim, isso que você falou é perfeito. Sinais do coração. E eu costumo dizer que levantou a lanterninha da dúvida, a anteninha da dúvida, corre atrás. Pecar pelo excesso. Então, assim, crianças com autismo dentro de sala de aula é um desafio muito grande para os professores, né? E em casa também. Muitas vezes a família demora, vivencia um luto muito grande.
e ficam aí por meses, por anos, esperando desenvolver. Eu vou dar um tempo, quando for para a escola eu vou atrás. Gente, não façam isso, por favor, isso é um crime. Vou falar bem enfaticamente, é um crime. Porque você está deixando o seu filho para trás, você está deixando o seu paciente, você está deixando o seu aluno para trás. E é um crime por quê? Porque as janelas de oportunidade que a primeira infância nos traz não vai voltar. É verdade. A nossa infância não tem como voltar. Então você precisa aproveitar esse cérebro que está igual uma esponjinha para absorção de todos esses desafios, de todos esses saberes.